Em 2024, mais da metade da população mundial foi às urnas, o maior ano eleitoral da história. E mesmo assim não se falou tanto em crise da democracia, em populismo, em desconfiança, em polarização. Então eu preciso fazer uma pergunta desconfortável. E se o problema não for quem está no poder, mas o próprio sistema que os coloca lá? Hoje a gente vai fazer um debate que muita gente evita. A democracia está falhando ou ela nunca funcionou de verdade? Bem-vindo ao Pensar Paralelo. Para entender o debate de hoje, a gente precisa voltar para Atenas, século IV a.C. A democracia ateniense era uma novidade radical. Pela primeira vez, cidadãos votavam diretamente nas leis da cidade. Mas um homem olhou para esse sistema e disse: "Isso é um erro." Esse homem era Platão. Se você estivesse num navio em alto mar, você deixaria a tripulação votar no rumo? Ou chamaria o navegador mais experiente? Para Platão, governar é uma habilidade, como medicina ou arquitetura, e habilidades exigem conhecimento, não popularidade. A democracia, na visão dele, entregava o poder a pessoas que não estavam preparadas para exercê-lo. E pior, abria espaço para o que ele chamava de demagogo, o político que não convence pela razão, mas pela emoção, que não quer cidadãos que pensam, mas seguidores que aplaudem. Platão descreveu um ciclo político que começa na aristocracia, passa pela tirania e chega à democracia, que então degenera novamente em tirania. A democracia morre quando o povo, seduzido por um líder carismático, abre mão da sua liberdade em troca de segurança ou promessas. Olhando para o mundo de hoje, essa descrição soa familiar para você? Platão era um elitista que subestimava o povo, ou ele estava certo sobre os limites da democracia? Democracia formal versus democracia real. Vamos separar duas coisas que a gente mistura muito. Democracia formal é o sistema de votar. Ter eleições, ter partidos, ter urnas. Democracia real é outra coisa, é ter voz. É que a sua voz mude alguma coisa, que o poder de fato pertença ao povo, e não apenas seja legitimado por ele. Você pode ter eleições sem democracia real, e esse pode ser exatamente o nosso problema. Rousseau e a vontade geral. O filósofo Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII, tentou resolver isso com um conceito poderoso, a vontade geral. Não é o que a maioria quer, é o que seria melhor para todos, se todos pensassem no bem comum. O problema? Como você descobre qual é essa vontade? Quem decide? Rousseau não tinha uma resposta fácil, e a gente também não tem. O paradoxo da maioria. Um dos problemas mais difíceis da democracia. A maioria pode votar contra os seus próprios interesses. Isso acontece por desinformação, por manipulação emocional, por viés de curto prazo. E aqui entra a pergunta que nenhum democrata gosta de responder. Um povo que não tem acesso à informação de qualidade, que vive sob pressão econômica, esse povo pode se autogovernar de forma verdadeira? Não estou dizendo que não. Estou perguntando quais são as condições para que a democracia funcione. Se a democracia depende de cidadãos informados e críticos, o que acontece quando esse pré-requisito não existe? O mundo em 2025, a gente não precisa ficar só na filosofia. Os dados do mundo contemporâneo são perturbadores. O Índice Global de Democracia da The Economist classifica mais da metade dos países do mundo como democracias falhas ou regimes autoritários. A confiança em instituições democráticas, parlamentos, partidos, judiciários está em queda em praticamente todo o mundo ocidental. E o populismo de esquerda e de direita cresce exatamente onde as democracias mais falham em entregar resultados para a população. Byung-Chul Han, filósofo coreano-alemão, tem uma tese provocadora no livro O Enxame. As redes sociais não criaram cidadãos mais participativos, criaram consumidores de indignação. E um eleitorado radicalizado não escolhe o melhor governante, escolhe o que mais performa a raiva que ele já sente. Outra questão que não pode ser ignorada: quem financia as campanhas políticas? Nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, em qualquer democracia de mercado, há uma tensão fundamental entre o poder econômico e o poder democrático. Se os políticos dependem de grandes doadores para chegar ao poder, a quem eles governam de verdade? O populismo é um erro do povo, ou uma resposta legítima à falha das elites democráticas? Chegou a hora de colocar as duas posições frente a frente. Nunca funcionou de verdade, sempre foi democracia para poucos. O voto não muda estruturas de poder. Platão tinha razão desde o início, dinheiro sempre falou mais alto. Está falhando, mas vale salvar. É o menos pior dos sistemas, disse Churchill. Reformas ainda são possíveis. Direitos foram conquistas democráticas, alternativas históricas foram piores. E a resposta honesta? Provavelmente as duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo. A democracia nunca foi perfeita, nunca foi igualitária de verdade, mas também foi o espaço onde muitas das conquistas humanas mais importantes aconteceram. A questão não é, a democracia é boa ou ruim? A questão é, qual democracia queremos construir daqui para frente? Platão dizia que a democracia falha porque os cidadãos preferem prazer à verdade. Preferem ouvir o que querem a enfrentar o que precisam. E aqui está a pergunta que eu quero deixar para você. Se a democracia depende de cidadãos que pensam criticamente, que consomem informação de qualidade, que participam além do voto, o que isso diz sobre o que você faz todo dia? Porque talvez a democracia não esteja falhando apesar de nós. Talvez ela esteja falhando através de nós. Isso não é uma acusação. É um convite. O nome desse canal não é Pensar Paralelo por acaso. Pensar paralelo é recusar o piloto automático. É questionar o todo mundo aceita. É fazer as perguntas inconfortáveis. Se esse vídeo te fez pensar de um jeito diferente, deixa nos comentários. Você ainda acredita na democracia? E por quê? Eu sou Rony Aganetti. Isso foi Pensar Paralelo. Até a próxima.